Hoje pra gente. Obrigado. O que eu escolhi hoje pra gente conversar? Gravação. Eu escolhi um tema da redação do projeto Redação Paralela para a gente conversar um pouco do professor Paulo Gomes. Mas eu estava conversando esses dias com alguns alunos no corredor e eles falaram assim que estão tendo dificuldade de realizar esses temas porque justamente eles não são debatidos. Bom, eu queria dizer para vocês que é assim mesmo que a gente vai fazer o projeto da redação paralela. Nem sempre o professor de sala vai ter tempo de debater com vocês o tema da redação paralela. Por quê? Porque a professora, no caso a professora Mariana, ela já vai trazer um tema para vocês e a redação paralela é um projeto, justamente como o nome já propõe, ele é um projeto que vai acontecer simultaneamente. Então é um projeto que vai intensificar as produções semanais e dar outros olhares para a redação. Mas aí o que que os alunos falaram? Ah, então se o senhor conseguir pegar um tema e debater com a gente, talvez fique mais fácil da gente produzir. E foi o que eu fiz. Adivinha qual tema eu escolhi? O preconceito associado à periferia no Brasil. Eu vou compartilhar aqui para vocês a tela que eu esqueci de compartilhar com o texto motivador e a gente vai ler juntos os textos motivadores e aí prossegue a nossa aula, tá bom? Olha aqui, esse é o texto motivador, a gente vai ler juntos os textos motivadores e ao mesmo tempo a gente vai resolvendo aí o que que precisa ser feito. Tá na mão? Tudo tranquilo? Compartilhei. Vamos ler aqui o texto motivador número 1. As manifestações culturais desenvolvidas na periferia das cidades brasileiras por moradores locais são uma forma de movimentar a economia das comunidades e de oferecer alternativas para a juventude de longe da violência. Na cidade de São Paulo, esses movimentos culturais começaram por volta dos anos 80 e se fortaleceram a partir dos anos 90, por meio de bailes que reuniam milhares de pessoas todos os fins de semana nos bairros mais pobres da cidade. Nos anos 2000, as produções culturais da periferia passaram a ser amplamente difundidas, principalmente por meio dos sarais. Bom, esse texto motivador aqui, ele vai justamente trazer a relevância desse tema hoje. Quando a gente pensa em um tema para o Enem, a gente vai pensar que o Enem ele não escolhe um tema aleatório. Ele tem que ser um tema muito bem pensado para que cada participante consiga desenvolver aquele tema a partir de vários aspectos. O primeiro aspecto que a gente percebe nesse texto motivador é principalmente o efeito da economia. Olha só, o primeiro texto motivador já traz logo na segunda linha a palavra economia, que muitas vezes essas manifestações culturais elas servem para movimentar a economia. E cultura está muito atrelada à nossa forma de consumo, querendo ou não. A gente se conhece lá, a escola de Frankfurt, a gente vai lembrar uma indústria cultural e isso faz com que a gente faça da cultura uma forma de consumo. Um exemplo muito clássico que as pessoas usam é o próprio K-pop. O K-pop ele é feito na Coreia e, enfim, no mundo asiático, mas ele se expande para todo mundo como uma forma de movimentação, não só da economia daquele país, mas também a forma como o mundo enxerga aquele país, tendo mais proximidade com a sua cultura. Então, de certa forma, a periferia, pela sua conceituação. Deixa eu trocar a pilha aqui, rapidinho, gente.
Bom, voltamos, eu fui só trocar a pilha. Então, essa concepção de nação, essa concepção de divisão entre o centro e a periferia, ela é uma concepção social, por isso a sociologia estuda ela, de que existem as periférias, as pessoas que são periféricas. São pessoas que vivem em dois mundos. A gente pode pensar que o Brasil, pela sua desigualdade social, ele pode possuir pessoas que moram no centro e pessoas que são mais afastadas do centro. E esse centro, geralmente, essa elite, essa concepção de elite, ela vai ser muito atrelada ao que o primeiro texto já nos mostra, a economia. Tudo bem? Então a gente pode falar que sim, esse preconceito afeta a economia de tal forma que pode impossibilitar que pessoas tenham uma boa desenvoltura nessa manifestação cultural, tenham uma propagação dessa cultura e que afeta positivamente e negativamente a, a economia, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, um caso que ficou muito conhecido esse ano, que foi o Pedro Sampaio no Grammy do ano desse ano, o ano de 2021. Olha só aqui. Não sei se vocês se recordam, mas estou compartilhando com vocês. Acho que eu tô. Não sei se vocês se recordam, mas no ano de 2020, a Cardi B foi a primeira apresentação dela online sobre o hit WAP, certo? E aí a gente vai pensar aqui, quem é que estava participando dessa quem estava tendo uma participação foi o Pedro Sampaio. Olha aqui, olha. O Pedro Sampaio. E as pessoas criticavam muito a participação dele no maior evento da música mundial. Criticaram por quê? Porque o tipo de música que ele produz, no caso funk, é muito preconceito. É muito preconceituoso as pessoas que pensam sobre o funk hoje. E quem são essas pessoas que julgam o funk? São os críticos que entendem que esse é um estilo musical que não deveria ser forma de manifestação cultural. Por quê? Porque existe um preconceito. Vem das classes mais menos favorecidas economicamente e, consequentemente, vai ter muito mais preconceito das pessoas consumirem esse tipo de música. Tudo bem? Olha só. Esse aqui é o Rick Bonadio, que publicou esse Twitter que deu o que falar, que iniciou essa polêmica. Já exportamos bossa nova, já exportamos samba rock, Jobim, Benjó, até Roberto Carlos. Mas o barulho que fazem por causa de 15 segundos de funk na apresentação de Cardi B me deixa com vergonha. Precisamos exportar música boa. E não existe esse de ficar de quatro. O que acontece? Aqui a gente pode perceber que existe esse preconceito relacionado à periferia. E esse preconceito, ele só se altera. Ele se permanece, é uma estrutura que permanece, e ele só se altera contra as classes menos favorecidas. Isso é claro. Percebe que ele falou sobre a bossa nova, ele falou sobre o Jorge Benjó, ele falou um pouquinho sobre o samba, a MPB. Todos esses estilos musicais, eles foram estilos o quê? Eles não foram estilos que foram bem recebidos pelas pessoas. Eles foram primeiro estigmatizados. Lembra que o samba ele era proibido de tocar no Rio de Janeiro, porque o samba era muito associado a quem? Pessoas pobres e periféricas. E de fato, o samba nasceu, inclusive tem muitas músicas que indicam isso. Senhor, não sei, outros cantores que vão dizer, os primeiros percussores do samba vão mostrar que o samba ele nasce na periferia. E depois que ele vai se tornando lá a elite. Tem até uma música, né? A tristeza é senhora. Então, quando esse samba ele sai lá da periferia e vem para os centros, aí sim que ele ganha uma outra repercussão. Ou seja, se o mesmo samba passa por um processo de despreconceito, de desestigmatização, é porque existe uma certa repressão contra essa manifestação cultural. Tudo bem? Assim acontece com o funk atualmente. O funk, como vocês viram, se torna uma vergonha. Como é que vocês podem se orgulhar de ver o funk representando o Brasil no Grammy, ao lado da Cardi B? E aí a Anitta respondeu: tem uma sugestão top para você também.
escolhe o ritmo brasileiro à sua altura, faz uma música e exporta para o mundo. É fácil e rápido. E de uma hora para outra, claro, não dá para começar com míseros segundos do Grammy. Quando você chegar lá, a gente comemora com você. Então, ela está justificando por que as pessoas comemoraram a chegada do funk ao Grammy, ou a chegada do funk a uma das músicas mais tocadas no ano de 2021, que é o App. Por que isso é tão comemorativo, é significativo para a nossa cultura? Porque ver isso gera identificação nas pessoas e faz com que as pessoas se sintam mais representadas de ver um estilo musical que elas consomem diariamente, mas que às vezes é da periferia. E isso acaba gerando o preconceito que a gente está falando aqui desde o início. Tudo bem? Vamos voltar lá para os textos motivadores? Vamos voltar lá para os textos motivadores agora. Olha lá. Vamos, a gente já leu o texto motivador número 1, agora a gente vai entender um pouquinho, interpretar o texto número 2. Vocês estão aí, gente? Digam para mim se está tudo bem, se vocês estão conseguindo compreender, se está muito rápido, não está dando para escutar. Digam para mim. Texto motivador número 2. Períodos de turbulência política e econômica, de desacréscimo de governos e instituições públicas, de sensação crescente de segurança e desordem nacional, costumam abrir espaço para que forças preconceituosas avancem na expressão de seus desejos mais autoritários. Não é de se espantar, então, que uma série de manifestações culturais que tem como protagonista os jovens dos territórios periféricos e das camadas mais pobres da população seja, no momento, alvo de projetos de leis restritivos e de criminalização. Em diversas esferas dos poderes municipais, estaduais e também no âmbito federal, tramitam atualmente projetos que têm como objetivo desqualificar e cercar linguagens artísticas produzidas e consumidas dentro desse contexto. Olha só, o segundo texto ele já fala sobre esse viés econômico, mas mais voltado para um viés social. Você pode perceber que é um viés de relação política. Percebe que a cultura também é uma forma de manifestação política. Eu falei para vocês o exemplo do K-pop. Mas vou pegar um exemplo bem parecido com esse que aconteceu em Tóquio 2020. Lembra que nas Olimpíadas desse ano, que era para ser no ano passado, mas em função da pandemia foi adiada. Lembram o que aconteceu? Vocês se recordam o que aconteceu? O skate, ele sofreu marginalização, certo? Foi o primeiro ano em que a modalidade de skate ela foi tida, olha só, no ano de 2020 foi o primeiro ano em que o skate se tornou um esporte oficial das Olimpíadas. Isso é um salto enorme, a gente não precisa nem dizer aqui. Por quê? Porque o skate é um esporte que está muito atrelado às culturas marginalizadas. E nas próximas Olimpíadas 2024, que vai ser lá em Paris, haverá também vão ser inseridos outros esportes também, além do skate. Esportes que são marginalizados por justamente o texto motivador que a gente acabou de ler. Por justamente o poder público não enxergar nesses esportes uma forma de valorização cultural. E aí o que, que se cria? Criminalizam esses esportes, que é o caso do skate em São Paulo. O skate em São Paulo, ele é muito perseguido porque é muito associado a uma cultura de marginalização. Só que ver o skate como uma modalidade olímpica nas Olimpíadas de Tóquio de 2020, que foi a primeira vez, e ver ganhando medalhas para o Brasil, inclusive, isso faz com que a gente tome uma outra dimensão sobre esse preconceito. Ver que aquele problema que até então parecia de segurança pública, vamos prender todos os skatistas, vamos tratar os skatistas como marginais e não como atletas, isso só concentra mais o preconceito, certo? E ver isso entrar nas Olimpíadas é um grande salto contra esse preconceito, que de fato a gente tem que valorizar. É um esporte, inclusive é um esporte que trouxe medalhas para o Brasil. Olha só, então, como isso é tão forte, traz um impacto cultural muito forte. Ou seja, o Brasil ele é o país do futebol, é muito conhecido pelo seu futebol.
Mas não só pelo futebol que o Brasil pode ser conhecido. O Brasil pode ser reconhecido por muitos outros esportes. E a gente sabe que o esporte, ele é muito cultural, político e econômico. Tudo bem? Um outro caso muito conhecido foi dessa moça, a Rebeca Andrade, que foi ginasta e ganhou 2 medalhas em Tóquio 2020. Uma de ouro e uma de prata. Olha só o que ela fez. Ela trouxe um funk para usar na sua coreografia quando ela foi fazer a modalidade solo. Ela utilizou o funk baile de favela. Bom, isso parece muito risório, professor, mas é um outro exemplo que a gente vai ter de valorização da nossa cultura. Quando a gente vê a proporção que isso traz para a própria manifestação artística, que é o funk, como modalidade da cultura mais marginalizada, a gente vai ver que isso também legitima o discurso contra o preconceito. Tudo bem? Quem colocou a faixa na apresentação foi o coreógrafo Rony Ferreira. Veja a história do funk e saiba como o solo de ginástica é montado. Tudo bem? Então, é muito significativo, gente. Você vê uma atleta brasileira ganhadora de 2 medalhas utilizando um funk que é uma cultura muito marginalizada. Só para a gente ver como existe esse preconceito ainda e essa marginalização. Tudo bem, gente de casa? Vocês estão aí mesmo? Vocês ainda estão aí? Estão conseguindo ouvir? Olha só. Tudo bem, Vitor? Vamos para mais um exemplo? A gente tem pouquinhos minutos, mas vai dar certo. Um outro exemplo que eu vou trazer para vocês. Vamos lá para o texto motivador. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Vou compartilhar os textos motivadores agora. Vitor, vamos lá para mais um texto motivador, que é o último, inclusive. Vamos ler juntos. Eu acho que isso é muito produtivo para a gente. Ler os textos motivadores, refletir sobre eles, e aí nos ajudam a investigar mais o mundo, tá bom? Uma mulher negra com uma criança no colo e outra sendo levada pelas mãos. Foi a imagem escolhida pelo artista Robinho Santana para colorir a fachada de quase 2.000 prédios de 2.000 metros de um prédio da Rua dos Tupis, no centro de Belo Horizonte. O painel foi emoldurado por uma intervenção na estética da pichação, feita por artistas mineiros, Potter, Bani, Tech, Zodo. Inclusive, pichação também tem muito debate sobre isso. É um debate muito atual. Grafite, pichação, o que é marginalizado, o que pode ser criminalizado aí. A obra Deus é Mãe, executada a convite do Circuito de Arte Urbana, a Cura, em setembro de 2020, virou caso de polícia. Por causa dos escritos na pichação, o inquérito está em andamento para verificar se houve um crime ambiental, o que para os organizadores do evento se trata de uma atitude racista por parte da Polícia Civil. É muita coincidência termos investigação de uma obra em que o artista negro, onde tem figuras negras, estão criminalizando uma obra de estética periférica. Estão criminalizando a arte, afirmou Janaína Marcros, curadora e idealizadora do Cura. Bom, esse exemplo de criminalização a gente já falou muito aqui. A gente falou do skate, a gente falou do funk, e inclusive a gente está falando aí do. A gente iniciou falando também do samba, que foi também criminalizado, a bossa nova, foram pessoas que foram criminalizadas. Mas por que essa visão existe ainda? Porque a gente sabe que existe o valor econômico a essas questões. Então, uma cultura que é mais atrelada a um molde europeu é muito mais aceito, infelizmente, do que uma cultura periférica, que por mais que seja mais brasileiro, não representa, as pessoas não têm uma certa admiração por aquilo, como tem pelos ideais, por assim dizer, estrangeiros. Tudo aquilo que vem de fora parece que é muito mais atrativo do que aquilo que é propriamente brasileiro, aquilo que é nosso, aquilo que a gente pôde construir de forma pessoal, cultural, no nosso cotidiano.
Só que esse brasileiro que a gente constitui, que a gente está construindo, é um tipo de manifestação que vem das classes mais menos favorecidas. Então, isso impede que essas pessoas tenham voz, tenham marca de representatividade e tenham, inclusive, a própria ideia de não deixar elas trabalharem, não exercer nenhuma influência na sociedade. Isso é totalmente preconceituoso. Vou dar um exemplo para vocês agora do Enem. O Enem do ano passado, ele trouxe uma questão que falava sobre o MC Fiote. Vocês se lembram disso? O que que o MC Fiote fez? O MC Fiote, ele construiu um funk chamado Bumbum Tantan. Questão número 28 do Enem de 2019. 2020. Não lembro se é 2019 ou se é 2020. Estou confuso aqui. Mas olha só, vamos ler junto essa questão. Leandro Aparecido Ferreira, o MC Fiote, compôs em 2017 a música Bumbum Tantan, que gerou em 9 meses 480 milhões de visualizações no YouTube. É o funk brasileiro mais ouvido da história do site. A partir de uma gravação de flauta que achou na internet, o MC Fiote fez tudo sozinho. Compôs, cantou e produziu em uma noite só. Comecei a pesquisar alguns tipos de flauta, coisas antigas. E nisso eu achei a flautinha do Sebastian Bach, Conda. A descoberta foi por acaso. Fiote não sabia quem era o músico alemão e não sabe tocar o instrumento, que é a flauta. A flauta envolvente da música é o trecho da partida em Lá menor, escrita pelo alemão Johann Sebastian Bach por volta de 1723. Disponível em g1.globo, acesso dia 8 de julho. Essa era a questão do Enem de 2020. Questão 28. O que ela queria saber? Ela queria saber qual era a relação entre a concepção da nossa forma de produzir funk, que é puramente brasileiro, com esse trecho que o MC Fiorin retirou da obra Lá menor do Sebastian Bach. Bom, aí ele vai trazendo, né? Ele vai trazer as alternativas. Mas antes da gente discutir as alternativas, eu queria só fazer esse paralelo para vocês entenderem a relação que a gente está fazendo aqui. Eu disse que a nossa cultura ela é muito moldada naquilo que a gente tem de exportação. A cultura europeia ela é uma cultura superior. E essa cultura europeia geralmente é uma cultura feita por pessoas que têm um alto valor aquisitivo, são pessoas brancas que tiveram acesso a boa escolaridade, que tiveram acesso a todo tipo de privilégio social, cultura, enfim. E aí a gente dá mais valor a essas artes. É claro que elas possuem valor. A gente não pode dizer que Sebastian Bach é uma pessoa qualquer. Não. Que a gente não pode dizer que Mozart, que Beethoven é uma pessoa qualquer. São europeus. Essas sim são pessoas que modificaram a forma que a gente consome a música, inclusive a música clássica, como o próprio nome pressupõe. Só que privilegiar essa forma de ver o mundo e desrespeitar as outras formas de também manifestação artística, é isso que é o problema geral. Por quê? Porque se ao mesmo tempo em que a gente privilegia um gosto em detrimento do outro, a gente está sendo discriminatório com o outro por alguma questão. E isso não tem nada a ver com gosto. Por mais que eu tenha falado a palavra gosto, mas o gosto ele é impessoal. Eu posso gostar mais de música clássica do que de funk, professor. Eu sou obrigado a gostar de funk só porque eu moro no Brasil, só porque eu sou brasileiro? Não. Mas você tem que entender que o funk também tem um sentido representativo para a construção da nossa forma de visualização, assim como o samba. Porque olha só, se você for entender a realidade da Alemanha, por exemplo, a partir de Sebastian Bach, ele não tem nenhuma relação com o Brasil. Ele não viveu no Brasil, ele não conhece a realidade brasileira, então a música dele não é feita para os brasileiros, certo? Então é indisponível do gosto, é da forma como você nasce. E aí você entende a cultura daquele povo, você dialoga com essa cultura, e a partir do momento que essa cultura ela sofre repressão, você tem que lutar também para que não existam essas desigualdades no mundo das artes, no mundo do cinema, porque aí não vai ser democratizado, não vai ser um espaço para todos.
vai ser só para alguns. E isso é um problema muito grave. Inclusive, isso poderia ser um tema para o Enem. Como é que as desigualdades elas afetam a nossa população, certo? E afetam negativamente. Eu não tenho nada de bom para dizer sobre isso. A incorporação de um trecho da obra de flauta do solo Johann Sebastian Bach na música do MC Fiote demonstra: letra A, a influência permanente da cultura eurocêntrica nas produções musicais. Letra B, homenagens aos referenciais estéticos que deram origem às produções da música popular. Letra C, necessidade de divulgar a música de concerto nos meios populares nas periferias das grandes cidades. Letra D, utilização desintencional de uma música excessivamente distante da realidade cultural dos jovens brasileiros. E letra E, inter-relação dos elementos culturais vindo de uma realidade distinta na construção de uma nova proposta musical. Bom, é claro que aqui a nossa aula não é sobre nossa aula de redação, mas eu trouxe esse elemento, que é uma questão do Enem, para justamente elucidar esse debate. Como o próprio Enem pode trazer esse debate, se não na redação, mas na prova de literatura, na prova de linguagens em si. Tá bom? E o tema e a alternativa que seria determinada correta, por mais que todas pareçam corretas, né, o Enem ele tem muito disso. Parece que todas as alternativas estão dialogando com alguma coisa que a questão fala. Mas a gente vai ter que ter muito cuidado que existem destratores. Uma palavra que vocês vão ouvir muito. Destratores. Vocês vão se cansar dessa palavra. Escuta o que eu estou falando. Destratores. E aí vocês vão ver que a letra E é a mais aproximada com aquilo que a questão diz. Por quê? Porque ao associar a música erudita de Bach, que é a visão eurocentrista, né, que a gente está falando, com a letra que inaugurou a música do funk, Bum Bum Tantan, o autor interrelaciona elementos culturais, a cultura brasileira e a cultura europeia, vindo de realidades distintas, que foi o que eu falei para vocês. Você pode gostar de Sebastião Bach, mas a música que ele fez não foi pensada para o contexto brasileiro, diferente de um artista brasileiro. Inclusive, os artistas eles pensam muito sobre a sua realidade na época, sobre o seu contexto histórico. Por exemplo, por que até hoje a gente lê Machado de Assis? Por que é tão importante a gente ler Monteiro Lobato? Por que é tão importante a gente ler Clarice Lispector? Porque esses artistas pensaram sobre o Brasil em um determinado contexto e que influencia a nossa visão cultural. Cultural é tudo aquilo que a gente leva no decorrer do tempo, certo? Então, quando ele pega essa inter-relação, ele pega uma música lá europeia, uma música clássica, e faz uma mistura, uma relação entre esses elementos para construir uma nova proposta musical. Tudo bem, gente? E aí, alguma dúvida? Deu para entender? Falei muito. Dá para escrever a redação? Sim ou não? Sim, professor. Não, professor. Sem dúvida, né, Vitor? Tu achou interessante esse tema, Vitor? O que tu acha sobre isso? Todo mundo tem que ser livre para produzir o que quiser, sem ser marginalizado. Eu acho que essa é a questão. Quando a gente priva uma pessoa de produzir aquilo que ela faz, que ela sabe fazer de melhor, por exemplo, quando a gente priva isso por meio de uma forma tão simples de ver a sociedade, que são os preconceitos, a gente está a gente tá desintegrando a sociedade. A gente está configurando privilégios a ela. Isso é muito pesado. Então, quando a gente vê, por isso que eu trouxe hoje o exemplo da Rebeca, que trouxe o baile de favela nas Olimpíadas. Eu poderia falar de muitas outras pessoas, do Ítalo, que também foi um exemplo nas Olimpíadas, falou muito que os atletas brasileiros eles ainda têm falta de investimentos, eles não às vezes não têm como se patrocínio, como se sustentar, às vezes tem que fazer um trabalho paralelo ao de atleta para poder, enfim, se virar. Eu poderia falar da Fadinha também, que é skatista. E quanto que o skate ele é considerado crime no Brasil? Porque ele é muito associado à marginalização.
Pessoas que praticam esse esporte, elas não são incentivadas a praticar esse esporte porque é tido como um esporte de periferia, um esporte de marginalização. Você está se envolvendo com esse tipo de gente, sabe? Sendo que, na verdade, é totalmente conceito. Por que que o skate, o que o skate tem de, o que que o skate tem de diferente de qualquer outro esporte, como futebol, como basquete, como esgrima, por exemplo? Agora não, se uma pessoa pratica esgrima, essa pessoa ela é considerada uma pessoa muito rica. Se ela joga golfe, é um esporte de elite. Só que olha só, como é preconceito, como isso é tão raso, né? Tudo é esporte. A pessoa não vai determinar se ela tem mais dinheiro porque ela joga golfe ou porque ela pratica skate. Ou se ela escuta um determinado tipo de música, se ela escuta bar, ou se ela escuta o MC Fiote, que é o que a gente está falando aqui, do Bumbum Tantan, que traz inclusive a abertura do bar. Só que esses preconceitos, eles são perigosos na sociedade. Mas eles existem porque é muito mais fácil a gente se acomodar neles. Eu acho que é uma coisa que vocês citam muito na redação e que é muito verdade. Eu sempre vejo nas gerações que as pessoas falam, que os alunos falam, que as pessoas se banalizam em relação a isso. E é justamente isso. Você pega uma ideia que já está predeterminada. Quem é skatista é marginal. Quem é skatista é uma pessoa que não estuda, é uma pessoa que não é um atleta, não é considerado um atleta. Esse é um conceito tão predeterminado que as pessoas não levam as particularidades em si. E se um governo não leva em consideração as pessoas em si, isso é um problema. Se ele leva prioridade aos preconceitos em relação às pessoas, é muito mais perigoso. Tudo bem? Que é o caso lá da obra de arte. A gente viu que a obra de arte ela foi censurada por quê? Porque não era uma obra que era considerada arte. Era uma obra de arte, mas que não era considerada arte. Porque era brasileira, porque tinha traços de grafite. E isso não é considerado arte. Arte europeia, né? Então esse que é o preconceito relacionado à periferia. Gente, a gente já vai terminar a nossa aula. Tudo bem? E foi um prazer estar aqui com vocês. Eu queria ter mais encontros, assim, mais tempo para que a gente possa escrever, de fato, porque é isso que importa. Eu sei que às vezes não dá tempo de escrever, são muitos temas, e justamente desenrolar esses temas e debater eles talvez seja um grande passo para que a gente possa ter mais interesse para escrever, porque esse que é o meu papel aqui. Se vocês não conseguem escrever, quem fica mais prejudicado são vocês, tudo bem? A gente faz de tudo para tentar entregar bons temas, para a gente acertar o tema do Enem, para a gente chegar o mais próximo do Enem, daquilo que o Enem pede, só que sem a produção fica muito difícil. Foi aqui? Eu acho que foi aqui. E eu agradeço também as pessoas que ficaram até aqui, as pessoas que também produzem toda semana. Eu peço que não desistam. Vocês vão ver. Parece que está meio distante, né? Aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente está planejando. Mas não. Se a gente conseguir ter bastante disciplina e bastante dedicação, a gente vai conseguir. Tudo isso vai ser recompensado um dia. Então, não tenham medo de se destinar. Lembra que disciplina é liberdade também. Então, uma boa semana para você, bom final de semana, na verdade. Que na outra semana a gente venha com todo o gás para ter uma boa semana. E é isso, eu não sei mais o que dizer. Já filosofei muito.